Olá galera, professor Márcio Tavares aqui para dar uma dica para você sobre o assunto de queda livre. Gente, queda livre é um movimento retilíneo uniformemente variado. Então lembra lá, se é um movimento retilíneo uniformemente variado, é porque vai ter uma aceleração, tranquilo? E a aceleração em queda livre é uma aceleração que nós já conhecemos, que é a aceleração da gravidade. Então, em queda livre, a aceleração que o corpo sofre é a própria aceleração da gravidade. Qual é a outra característica? Que a velocidade inicial é zero, ou seja, o corpo ele é abandonado, ele é largado, ele não pode ser arremessado, tá? Então, a velocidade inicial é igual a zero e nós vamos dizer que a força de resistência do ar é desprezível, tranquilo? Então, com essas três características aí, fica muito fácil para você poder entender, tá? As características de queda livre. Galera, olha o que acontece. Quando você lembra das equações do movimento retilíneo uniformemente variado, são elas que nós vamos utilizar aqui em queda livre. Então, por exemplo, olha só, o desenho aqui te mostra uma nuvem, beleza? E essa nuvenzinha bem que ela está carregada, em um determinado momento, uma gotícula de água, tá? Ela vai ser abandonada, ela vai perder o contato com a nuvem e vai cair em queda livre, tudo bem? Então, nesse exato momento que ela perde o contato, a velocidade inicial dela é igual a zero. Tranquilo? E aí o que acontece? A velocidade ela vai aumentando gradativamente em 10 metros por segundo a cada segundo, já que a aceleração é a gravidade. Então vou fazer alguns vetorizinhos aqui para você poder observar o que acontece com a velocidade. Ó. Um vetor pequeno, velocidade menor, um vetor um pouquinho maior, já que a velocidade aumentou, e aqui embaixo um vetor maior ainda, tá? Te mostrando que a velocidade ela é maior nesses pontos que eu acabei de desenhar. Aqui no início tem vetor representando a velocidade? Não, porque aqui a velocidade inicial ela é nula. Tá, então o que é que nós vamos buscar encontrar aqui? Nós vamos buscar encontrar a altura, tá, de queda desse cara, o tempo de queda e exatamente vamos também tentar encontrar a velocidade. Então são essas coisas que nós vamos tentar encontrar. Então olha só, a galera fala, professor, como é que eu vou achar a altura de que o corpo caiu? Qual foi a altura que o corpo caiu? Simples. Tem uma equação lá no MRUV que aqui nós vamos utilizar ela reduzida. A equação é essa, ó, h de altura vezes g vezes t ao quadrado dividido por 2. Então, se eu quiser encontrar a altura, eu posso utilizar essa fórmulazinha bem. Tá, se eu não quiser encontrar a altura, eu quiser encontrar bem aqui, ó, o tempo que ela demorou para tocar o solo. Se você quiser encontrar o tempo, eu posso pegar essa mesma equaçãozinha bem aqui e isolar o tempo, dizendo que o tempo ele é igual a 2 vezes h dividido por g. Só que o tempo estava elevado ao quadrado, a gente passa uma raizinha aqui para você, tudo bem? Ah, professor, e se eu quiser encontrar a velocidade em qualquer ponto desse corpo? Bem, ó, existem algumas maneiras para você encontrar uma velocidade. Uma delas é essa aqui, velocidade é igual a g vezes o t. Então, basta tu pegar a gravidade e multiplicar pelo tempo que tu acha a velocidade. Ah, eu quero achar a velocidade com que ele toca ao solo. Descobre o tempo com que ele toca ao solo. Como é que eu descubro o tempo? Por essa formulazinha bem aqui, tá? Ou também um tempo pode ser encontrado da seguinte maneira. O tempo, ele pode aparecer assim para você, ó. Eu posso dizer que o tempo é igual a quem? A velocidade dividido pela gravidade. Posso encontrar dessa forma. Mas a velocidade ela também pode ser encontrada utilizando a equação de Torricelli, tá? Já vou escrever de uma forma direta aqui para você. V é igual a raiz quadrada de 2 vezes g vezes delta h. Posso encontrar a velocidade aqui. Eu também posso encontrar a altura que o objeto ele caiu. Então, voltando, galera, o que é queda livre? Queda livre é todo e qualquer movimento, beleza? Que a velocidade inicial do corpo é nula, que a aceleração que ele sofre é a própria aceleração da gravidade e nós desprezamos a força de resistência do ar. É um movimento retilíneo uniformemente variado, tranquilo, na qual eu posso encontrar a altura que o objeto caiu, eu posso encontrar o tempo que ele demora para tocar o solo, ou eu posso encontrar a velocidade com que ele toca o solo em qualquer ponto dessa trajetória, tranquilo? Gente, quando nós falamos para você que a força de resistência do ar é desprezível, o tempo de queda ele não depende da massa, tá? Então, corpos que têm massas diferentes vão levar o mesmo tempo para cair, para tocar o solo, já que eles estão sendo acelerados com a mesma aceleração, se foram largados da mesma altura, tudo bem? Então, se você largar um elefante, largar uma formiguinha da mesma altura, ambos vão tocar junto ao solo e vão tocar com a mesma velocidade, tudo bem?
Então não te esquece, quando nós falamos em queda livre, ele vai te pedir para você encontrar a altura de onde o corpo caiu, ele pode pedir para você encontrar o tempo que esse cara leva para tocar o solo, ou ele pode pedir para você encontrar a velocidade. Não pode esquecer que é um movimento retilíneo uniformemente variado e você utiliza as equações, tá? Substituindo as variáveis, nós encontramos essas formulazinhas aí para vocês. Na mesma pegada, galera, nós já vamos falar de outra coisa agora, tá? É um outro tipo de movimento no campo gravitacional. Do que é que nós vamos falar agora? Olha, vamos falar para vocês sobre lançamento horizontal, tá? Esse lançamento horizontal, ele é muito importante para o vestibular de vocês, e aí ele une dois tipos de movimento. Ele une tanto o movimento uniforme quanto o movimento uniformemente variado, tudo bem? Então aqui nós vamos ter no lançamento horizontal dois tipos de movimento que eles vão acontecer simultaneamente e independente. Então olha o que é que eu quero que você perceba, ó. Quando nós falamos em lançamento horizontal, tá? É porque a angulação da velocidade em relação à superfície forma 0 graus. Por isso que nós falamos que o lançamento, a priori, ele é horizontal. Tem dois movimentos simultâneos e independentes. Deixa eu tentar te mostrar aqui no desenho para ficar mais fácil. Olha só, eu tenho uma bolinha, essa bolinha ela está rolando, e nesse caso ela tem um movimento, tá? E o movimento dessa bolinha aí é na horizontal. Então vou desenhar aqui uma setinha representando a velocidade da bola. Aqui, ó, também uma setinha representando a velocidade da bola, tá? Só que o nosso estudo ele começa a partir do momento que ela perde o contato com a mesa. A partir do momento que ela perdeu o contato com a mesa, aí sim acontece os dois movimentos simultâneos e independentes. Eu tenho um movimento no eixo X, que esse movimento no eixo X, ele é um movimento retilíneo e uniforme, e eu tenho um movimento no eixo Y, que esse vai ser um movimento retilíneo uniformemente variado. Tudo bem? Então, esses são os movimentos que nós vamos ter. Eles podemos analisar um independente do outro, porém, tudo acontece ao mesmo tempo, tranquilo? Então, a partir do momento que a bolinha perde o contato, ela tem um movimento no eixo X responsável por levar ela para frente e ela tem um movimento no eixo Y responsável por jogar ela para baixo. Como isso acontece ao mesmo tempo, nós vamos ter um movimento resultante, que é um arco de uma parábola aqui que eu estou analisando com vocês. Tudo bem? Então, olha como é bem simples você entender isso aqui. Primeiro, vamos descobrir algumas características. O que pode ser pedido aqui numa questão? Aqui pode ser pedido para você quanto vale a variação do espaço. Ou seja, quanto vale o alcance horizontal. A quantos metros ela toca ao solo a partir do momento que ela perde o contato com a superfície. A outra coisinha que pode ser perguntado para vocês é a altura de onde ela caiu, tá? Qual foi a altura que essa bolinha perdeu o contato? Tranquilo? Uma outra coisa que nós podemos também descobrir, sei lá, que pode ser pedido para vocês, é o tempo. Quanto tempo ela demora para tocar o solo? Agora, uma outra coisinha interessante que pode também ser pedido para vocês é a velocidade com que ela perde o contato com a superfície, tá? Então, bem aqui, ó, eu vou desenhar um vetorzinho verde e vou dizer que aqui é a minha velocidade com que ela perdeu o contato com a superfície. E essa velocidade é a velocidade no eixo X. Por quê? Porque no eixo Y ela não tinha movimento, ela começa a iniciar o movimento de queda dela. Professor, ainda há pouco o senhor falou que quando o corpo ele cai na vertical com velocidade inicial igual a zero é queda livre, então posso tratar esse MRUV como queda livre? Deve, aluno, você deve. Então aqui você tem um MRUV, porém, ele vai ser tratado como queda livre. Então, aquelas equações que nós vimos vai servir para esse eixo Yzinho bem aqui. Então, entenda que no momento que ela perde o contato com a superfície, tá? O corpo é abandonado, ele só tem velocidade no eixo X. E essa velocidade no eixo X, como eu falei que o eixo X descreve o MRU, essa velocidade ela é constante. Então, por que aqui é um MRU? Por quê? Porque a velocidade no eixo X ela é diferente de zero, beleza? E essa velocidade ela vai ser constante por todo o movimento. Então você não pode esquecer disso. Às vezes a questão pergunta para você qual é a velocidade que o corpo perdeu o contato com a superfície. É o Vx, gente. Professor, e como é que eu faço para achar esse Vx? Você vai achar o Vx dessa forma. Vx é igual a ΔS dividido por ΔT. Foi isso que nós aprendemos lá no MRU. Então, através dessa fórmula, tu pode encontrar o Vx,
você pode encontrar o alcance horizontal ou você pode encontrar o tempo que ela demora para tocar o solo, tudo bem? Então, toda vez que tu for analisar o movimento na horizontal, essa é a única fórmula que você tem. Agora, quando você for analisar o movimento na vertical, você já vai ter mais de uma fórmula. Por quê? Porque é um movimento de queda livre. Se for para encontrar a altura, lembra, H é igual a G, T ao quadrado dividido por 2. Se for para encontrar o tempo, nesse caso, eu posso usar duas equações. Tempo é igual a raiz de 2G, poxa, errei aqui, tá? 2H sobre o G, tudo bem? Ou eu posso encontrar a velocidade no eixo Y, que é G vezes o T. Até mesmo utilizar aquela equação de Torricelli lá. Velocidade em Y é igual a raiz de 2 vezes G vezes delta H. Então, o que o aluno tem que lembrar? O aluno tem que lembrar que o lançamento horizontal, ele acontece com dois movimentos simultâneos e independentes. Esses movimentos, ao se unir, te dá um único movimento resultante, que é esse movimento aqui, que é um arco de uma parábola. Olha só, eu vou destacar melhor aqui para você, que eu acho que assim vai ficar um pouquinho mais fácil para você poder enxergar. Olha o que eu posso te mostrar. Ó. Que quando a bolinha ela perde o contato, para ela estar nessa posição, ela teve que ir para frente, ela teve que descer um pouquinho. Então, o tempo que ela levou para sair daqui, dessa posição, e vir para essa posição, é o mesmo tempo que ela demora para sair daqui e vir para cá. Tá? Como o tempo é o mesmo, nós podemos ligar essas duas posições. Tá? E aí eu tenho uma posição resultante, que é justamente onde a bolinha vai estar. A mesma coisa aqui, ó. Tá? Ao mesmo tempo que ela está indo para frente, essa bolinha aqui ela está caindo. E aí, quando você une, você tem uma posição da bolinha. Pessoal, para finalizar, falta a gente encontrar a velocidade com que ela toca ao solo. A velocidade com que ela toca ao solo é a união de duas velocidades, tá? Quais são as velocidades? Essa aqui é uma delas, a velocidade no eixo X, tá? Ou seja, o teu Vx, beleza? E a outra velocidade com que ela toca ao solo é a componente Y dessa velocidade, que eu vou desenhar aqui para vocês, ó. Pronto. Então, aqui você tem a velocidade em Y. E como é que nós vamos encontrar essa velocidade com que ela toca ao solo? Lembrando que velocidade é uma grandeza vetorial, para você poder encontrar, tá? A velocidade resultante, você vai ter que fazer uma soma vetorial. E a velocidade resultante é essa velocidadezinha bem aqui, ó, que você está enxergando aqui de preto que eu estou desenhando. Como é que eu encontro essa velocidade com que ela toca ao solo? Velocidade resultante ao quadrado é igual a Vx ao quadrado mais Vy elevado ao quadrado. Então, essa aqui é a maneira com que você encontra a velocidade com que ela toca o solo em qualquer outra posição, desde que ela tenha perdido o contato. Olha que interessante, se você, em qualquer ponto, tu pode calcular a velocidade resultante por essa maneira. Mas se você vier para cá, ó, para esse pontinho bem aqui, e você for substituir essa fórmula, tu vai perceber que nesse momento aqui não tem Vy, só tem Vx. Então, se você diz aqui que o Vy é igual a zero, no momento que ela perde o contato com a mesa, o VR ao quadrado vai ser igual ao Vx ao quadrado, tá? Se eu pegar esse quadrado e passar em forma de raiz, eu vou cortar e vai ficar aqui o VR é igual ao próprio Vx. É por isso que no momento que ele perde o contato com a mesa, a velocidade dele, do corpo, é a própria velocidade no eixo X. No eixo Y, ele começa a adquirir logo depois que ele começa a cair, tá? E essa velocidade, lembrando que ela vai aumentando, já que está a favor de uma aceleração. No momento que ele toca ao solo, essa velocidade é máxima. Gente, espero que você tenha gostado, tudo bem? Espero ter ajudado todos vocês. Eu vou estar deixando uma ficha de exercício de queda livre e de lançamento horizontal aqui na descrição, tá? Logo embaixo da descrição aqui do nosso canal, tudo bem? Qualquer dúvida, pode deixar sua perguntinha lá, que a gente vai tirar essa dúvida para você, beleza? Não esqueça de dar o like e se inscrever no nosso canal. Um abraço!